Então vamos lá para essa maquiagem de festa com Mary Kay. O primeiro passo, lógico, de qualquer maquiagem é o primer para fixar mais essa make, diminuir a aparência dos poros e deixar a pele maravilhosa, tá? Depois eu uso o corretivo pêssego para esconder essa olheira e também as manchinhas que podem ter na pele, tá? Então eu passo uma quantidade, sempre esfumo com a esponjinha, que fica melhor o acabamento. A esponjinha úmida, tá bom? E aí eu vou fazer uma misturinha com a base CC Cream e a minha base mate, porque eu queria uma pele glow. Então a CC Cream ela é mais hidratante, então ela já, né, fez esse efeito aí glow. Com o pincel de base líquida da Mary Kay, eu vou aplicando primeiramente uma quantidade razoável na região dos olhos e depois eu vou aplicando no restante do rosto com batidinhas, tá? Pra não tirar o produto. Lembrando que as batidinhas é justamente para o produto ficar, tá? Então, eu vou aplicando em toda a região, dou uma leve faço já um leve acabamento, reaplico em algumas regiões onde eu quero uma cobertura maior, tá? E venho com acabamento com esponjinha, tá? A esponjinha ela é ótima para fazer acabamento, principalmente essa da Mary Kay aí, que ela é bem grande e ela úmida fica perfeita, bem macia. Peguei um pouco mais de base de corretivo e apliquei nessas minhas manchinhas de acne. Infelizmente, né, depois de uma idade, a pessoa começa a ter acne. E aí eu vou iluminar e até mesmo reforçar, esconder essas olheiras. Eu usei o corretivo Light Beige agora. Antes eu usei o pêssego, né? E aí, com batidinhas leves, eu vou iluminando essa região. Para selar, eu vou usar o pó translúcido. Esse é o que faz a minha make durar o dia inteiro. Eu selo bem, uso o pó translúcido em todas as regiões que eu sei que sai mais fácil. No caso, o nariz, por conta da oleosidade, a olheira, por conta dos corretivos cremosos. E aí, depois, o restante do rosto, eu passo com o pincel de pó, tá? E já dou aquela varridinha nesse outro que eu já tinha aplicado. A sobrancelha, no meu caso, eu corrijo pouco. Eu uso o lápis de precisão Dark Brunet, tá? E eu vou mais nessa região mais abaixo e um pouco em cima nessa curvatura para fazer essa correção. Então, eu uso ele porque eu acho que fica muito mais natural do que outros, tá certo? Então, sempre aí escovando com o pincel Duo de sobrancelha. Sempre olhando, sempre corrigindo, para não ficar diferente. Então, vamos lá. Gente, eu tô amando ficar fazendo a locução aqui. Ó, agora vamos para contorno e iluminação. Peguei o contorno latte e aí, ó, nessa região aí, abaixo do cabelinho, em direção à boca, mas sem encostar na boca, ele já vai dar uma afinada no rosto, dá um up também. Com a pontinha eu já faço o contorno do nariz. Vocês estão vendo que é bem rápido, né? Tanto é que tá até difícil de fazer a gravação aqui do áudio. Mas, ó, a do nariz eu sempre gosto de esfumar bem com pincel de pó, pra não ficar marcado, tá? Não gosto de nada marcado. E aí, eu venho com o blush. Não vivo sem blush, porque dá vida. Eu misturei esses três aí, o Juicy Paiva, o Rose Nude e o... Ai, meu Deus, eu esqueci outro. Rogue Rose. E aí, você pode escolher o que fica melhor na sua pele. Eu misturei com os tons rosados e pêssego. E iluminei com o iluminador Glazed, aí no zigomático, que é esse ossinho, e na área dos lábios. Comecei o esfumado. Eu comecei o esfumado da área dos olhos com a sombra Cinnabar e o pincel super esfumado. Eu primeiro dei uma marcação com ela. Movimentos de vai e vem, bolinha, 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 vai e vem, bolinha, bolinha, bolinha. Essa é a hora que você tem que ter paciência. Senão, não fica bem acabado. Então, vou fazendo esse esfumado aí. Primeiro, até porque eu queria um olho mais marcado. Depois eu pego um pouco mais e já começo a usar na pálpebra, porque eu vou fazer uma pálpebra que ela é mais clara apenas no meio. Então, por isso que eu fui um pouco ali mais pra frente. Com a biscote, eu iluminei abaixo da sobrancelha, tá? E depois esfumei de novo com super esfumado pra fazer um acabamento. Agora eu tô procurando alguma coisa. O que eu estava procurando? Ah, o primer de sombra. O primer de sombra eu aplico primeiro no dorso da minha mão e depois eu pego com o dedo e aplico lá, pra não ficar acumulado.
Vou com essa sombra brilhosa. Foi edição limitada, então não adianta pedir. Quando é edição limitada, você tem que pedir pra você, porque olha, essa é muito maravilhosa e brilhosa. Eu escolhi o rosa mais escuro, mas você pode usar um outro tom, alguma outra sombra. E aí, ó, eu fiz a pálpebra iluminada. Então, o rosa mais claro eu usei bem no meinho e esfumei com o mais escuro. Por isso que ele ficou com essa bem no meinho mais claro. Então, ó, voltei já com os dois lados. Olha só como ficou. O realce, ele vem depois que você finaliza, né? Lógico, mas já deu um tchan. Com a sombra Cinnabon mesmo, eu vou e esfumo embaixo. Com até um pincel mais grossinho, porque eu realmente queria um esfumado mais grosso embaixo. Mas quando você não quer muito grosso, você pega o formato de lápis, tá? Que é o pincel da Mary Kay. Vou aí, passo o lápis black, que é a prova d'água. Passo bem. E vou passando até eu ver que tá bem pretinho. E às vezes eu olho sempre pra linha d'água em cima, porque quando ela não tá bem pintadinha, parece que fica borrado o seu lápis. Mas não é, porque só carimbou lá em cima e você precisa retocar, tá? Então, eu vou já agora passar o lápis já esfumando um pouco nos cílios, pra poder na hora ele ficar aquela transição pra fora um pouco esfumado com preto. Tá? Eu não vou esfumar com uma sombra preta nessa região. É o próprio lápis black que vai fazer esse efeito, tá bom? Então, ó, como eu fiz isso, eu vou lá e esfumo, e ele mistura com a sombra, e olha como fica bem pretinho. Olha isso. E aí eu usei o lápis, ó, o pincel que é o formato lápis, que é o de esfumar. Ó, foi com a Cinnabon de novo, e aí eu selei. Agora a hora da verdade. Ah, não, vou retocar o lápis de olho porque foi o que eu falei pra vocês. Em cima, quando o lápis ele pega, né, acaba tirando de baixo. Então eu retoquei por conta disso. Agora sim é a hora da verdade, é a hora do delineado. Eu tô apaixonada por esse delineador líquido da Mary Kay. Ele é a prova d'água. Então eu vou calmamente, primeiro fazendo o delineado nessa curvatura bem rente aos cílios, fininho. Eu vou engrossando aos poucos. Não queira fazer já grosso de cara, porque naturalmente você já vai engrossar pra ajeitar. Então, eu começo bem fininho, bem rente aos cílios, e depois vou ajeitando, vendo se tá algum tremilhidinho e tal, pra poder ajudar. E eu faço com a própria pontinha em direção ao final da minha sobrancelha, primeiro um risco, ó. E aí, depois eu uno o risco com o meio, né? Então, já foi rápido, né? Foi rápido. Você tem que treinar delineado, não tem pra onde. Esse é o nosso batom Tanned cremoso, maravilhoso. E também vou passar esse brilho fantástico, lançamento Share, tá? É o mais claro. Gente, e o brilho aumenta os lábios. Gente, aumenta tudo. E aí, né, tem que finalizar a maquiagem. Eu ia tentar colocar cílio postiço, né? Abrindo aqui pra vocês, mas eu não consegui colocar porque eu não tinha cola. Então, eu passei primeiro pouca máscara de cílios, porque eu ia colar o cílio postiço. Mas essa máscara, ela é fantástica, tanto a Fanorama quanto a Lash Intensity, porque ela já dá um efeito maravilhoso. E olha que eu tinha passado apenas um pouquinho e uma camada, que por conta, né, da situação de que eu ia colocar o cílio postiço. Mas está aí, gente. Passo embaixo também. E como depois eu não consegui colocar o cílio postiço, eu acabei esquecendo de fazer, né, o vídeo final mostrando a maquiagem. E aí, esse foi o resultado final.